Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxima-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Eu amo o Senhor, porque ouvi o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo. Invadiram-me angústia e tristeza, e então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é amor, compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos.
andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu de nada me glorio, a não ser na tua cruz. Vejo o mundo em cruz pregado, e para o mundo a cruz ha visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto, ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, podemos nos assentar. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, todos nós, por esse dia. Hoje também a igreja celebra Nossa Senhora das Dores, ontem exaltação a Santa Cruz, e hoje então Nossa Senhora das Dores, eu disse no final da missa de Santa Teresinha,
colocar todas as mães, todas as pessoas que sentem, assim como Maria, aquela dor quando vê o seu filho de uma forma inocente sendo condenado, julgado, morto na cruz. E ali Maria foi fiel em todos os momentos, desde o seu sim, ela permaneceu e permaneceu também na cruz na hora das dores. Na verdade, é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus espera de nós. A obediência a Ele, a tua palavra, estamos no meio da palavra, e também a fidelidade, como diz no final do Evangelho, praticamente, nas nossas cruzes. Essa obediência que temos a Deus, através do nosso batismo, dos nossos compromissos, seja eles do sacramento que a gente vive, da fidelidade à Santa Missa, que a gente possa, nessa obediência, assumir de fato as nossas cruzes, a nossa caminhada. Muitas vezes não são fáceis. Por isso que Deus, queridos irmãos, confia em nós. A caminhada não é para qualquer um. A caminhada é para aqueles que Deus confiou uma missão. A todos nós que aqui estamos, a gente já vê ao longo da nossa vida quantas pessoas que abandonaram, quantas pessoas que não perseveraram, quantas pessoas que queriam uma vida com Deus de uma forma mais simples, mas quando chegou os momentos das dores, infelizmente não perseveraram, talvez pela sua fraqueza, pelo seu desânimo, mas assim não deve ser a nossa ação. Porque de fato Jesus não falou que seria fácil, mas ele disse que estaria conosco até o final de nossas vidas. Antes de subir na ascensão, ele diz isso aos discípulos: estarei convosco até o final do mundo, até a minha volta. Portanto, hoje, queremos pedir a Deus que Ele nos ajude nessa obediência a sermos fiéis, mesmo que surjam as dificuldades. Olha a primeira leitura de Isaías, a mesma leitura da paixão, da sexta-feira da paixão, quando, queridos irmãos, tentaram contra Jesus, baterem em sua face, arrancaram a sua barba, cuspiram em Jesus, humilharam Jesus na cruz, disseram para ele: olha, não salvou a tantos, salve a si mesmo. Mas ele não veio para salvar a si mesmo, ele veio para salvar a nós. Se ele viesse para salvar a si mesmo, seria fácil, porque quando ele desce do deserto, depois de 40 dias e 40 noites em oração, Satanás oferece a ele um monte de poder. Olha, tudo eu te dareis, se prostrares e adorares a mim. Não, só obedecerei ao Senhor meu Deus. E continuou sendo humilhado desde o nascimento, onde colocaram ele, queridos irmãos, num lugar simples, num lugar onde os animais bebiam água. Não nasceu num palácio, não nasceu numa casa cheia de condições, não. Mas mesmo assim, sendo filho de Deus, ele se humilhou e foi fiel até a cruz. E por isso, então, Deus, na sua humilhação de Jesus, quando Jesus foi humilhado, Deus é humilhado, a igreja é humilhada e muitas vezes até hoje ela é humilhada, criticada por muitos, principalmente pelas mídias e muitas pessoas, mas essas mesmas pessoas que criticam são elas que buscam nos momentos das dores. Portanto, é importante que nós permaneçamos fiéis também nas dores, porque essa humilhação, muitas vezes, que a gente requer de Jesus, nós ajudamos as pessoas que são arrogantes, mas quando elas se humilham diante de uma doença, de uma enfermidade, de uma provação, porque, querendo ou não, o mundo também oferece provações. As pessoas que só querem riqueza, só querem bens, elas também têm provações, mas no momento elas não suportam e elas vêm
buscar, queridos irmãos, esperança no coração de Jesus. E quando elas vêm buscar essa esperança, somos nós, muitas vezes humilhado, criticado, porque somos a igreja para acolher essas pessoas. Por isso, essa primeira leitura, ela vem fazer com que Deus seja o nosso auxiliador, que Deus seja o nosso, queridos irmãos, confortador. E assim como ele não condena, Jesus não condenou na cruz, pelo contrário, ele perdoou, dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Assim também deve ser o nosso papel. Quando, queridos irmãos, às vezes eu estou lá, vem pessoas que nunca vieram na igreja, senta para conversar comigo, a pessoa vem muitas vezes machucada, a pessoa vem muitas vezes, sabe como aquela palavra do Papa Francisco, assim que ele iniciou o seu pontificado, que ele não quer uma igreja, queridos irmãos, muitas vezes uma igreja só de sacramento, ele quer uma igreja de sacramento, porque a igreja não é dele, é de Cristo, mas ele quer uma igreja também que acolha aqueles que são feridos, aqueles que vêm cheios de lama. Quer dizer, muitas vezes, quando nós éramos pequenos, a gente ia jogar bola, chegava cheio de lama, nossa mãe brigava, mas depois ela dava um banho em nós tínhamos 3, 4, 5 anos, limpava. Às vezes tem pessoas que vêm conversar com o padre, que não são da igreja, vêm cheio de lama, cheio de pecado, cheio de, sabe, padre, é isso. Como aquele pai que acolheu o filho, aquele filho que pediu para ir embora, o filho pródigo, pegou o dinheiro, foi com a prostituta, saiu, gastou, sabe, fez de tudo. Quando ele foi comer a lavagem do porco, ele lembrou que tinha um pai. Não, na casa do meu pai não trata os servos assim, eu vou voltar, eu vou pedir perdão. Tem muita gente também que na igreja são assim, fizeram os primeiros sacramentos, depois foram para o mundo, foram para a vida deles, que achava que era fácil e seria felizes. E ali eu começo a questionar essas pessoas que viveram de tantas coisas, que confiaram em dinheiro, que prostituíram, que formaram várias famílias, e de repente quer voltar para o coração de Jesus. Eu acolho e ensino o caminho de Jesus Cristo. Mas o caminho de Jesus Cristo não é fácil, não é para qualquer um. O caminho de Jesus Cristo, queridos irmãos, é para aquelas pessoas que sabem amar e que sabem se humilhar no momento certo. Essa é a igreja de Jesus Cristo que somos nós. Por isso, quando Jesus ele vem, ele fica preocupado, então ele quer saber o que os apóstolos queriam dizer sobre ele. Porque antes, queridos irmãos, de Jesus chamar cada um pelo nome, eles nunca ouviram falar de Jesus. Jesus conhecia ele porque ele era Deus, mas eles não conheciam Jesus. Jesus conhece cada um de nós pelo nome porque ele é Deus. Pouquíssimas pessoas aqui conhecem Jesus, mesmo que venha à missa. Não tem relação com Jesus. Muitas vezes vem na missa, terminou a missa, às vezes até olha no relógio, a hora de acabar, a hora que o padre diz, vai em paz, que o Senhor vos acompanhe, se deixar, na hora que está em paz, já está lá na casa, se deixar. Mas não tem uma relação, uma afinidade com Jesus. Não conversa com Jesus. Nem entre famílias. Conversamos pouco, falamos pouco de Jesus. Nada contra outros assuntos. Mas por que a gente não fala de Deus? Por que a gente não conversa com Deus? Nem mesmo na hora da missa? Por que nós também não temos a intimidade com Jesus? E é isso que Jesus queria saber dos discípulos. Afinal, quem eu sou? Afinal, quem é Jesus para a comunidade Nossa Senhora Aparecida?
Afinal, quem é Jesus para o padre Adinael, que deixou uma vida, que deixou um trabalho, a família no início, para poder se tornar um sacerdote? Quem é Jesus para cada um de vocês, que muitas vezes também, assim como o padre, abandonaram tantas coisas pela igreja, e talvez tenha outras vidas, e nunca imaginou estar aqui. Esse é o Jesus que quer saber também de nós o que nós pensamos dele. E Pedro responde, como sempre ele tomava a frente: tu és o Filho verdadeiro de Deus. Há muita gente que não conhece Jesus. Às vezes as pessoas falam, mas determinado lugar, Jesus não é o centro daquele lugar. Às vezes nem dentro de muitas famílias que aqui estão. Como que ele vai, nós vamos estar preocupados? Às vezes tu fala, precisa fazer uma evangelização lá na África. Não, precisa fazer uma evangelização aqui na nossa casa. Que colocamos tantas coisas acima de Jesus. E por isso Jesus foi dizendo, olha, é necessário que eu vá, que eu sofra, que eu passe por isso, por obediência ao Pai. Eu vou ser preso, eu vou ser condenado. E aí Pedro, aquele sempre primeiro, talvez a gente possa pensar que ele era arrogante, mas não era. Às vezes ele era ignorante, a ignorância no sentido de uma pessoa ignorante, não, de conhecimento. Quando a gente fala de ignorância, não é que o cara é uma pessoa, fala para outra ignorante que ele é bravo, não, às vezes ele não tem conhecimento. E quando ele diz isso a Jesus, talvez para protegê-lo. Não, Senhor, que Deus não permita que você seja condenado ou que você seja crucificado. Afasta de mim, Satanás. Satanás, na linguagem teológica, significa adversário. Ou seja, Jesus é o mestre. Pedro queria igualar ele. O que Jesus faz? Vai para trás. O que Deus faz conosco? Coloca cada um de nós no nosso lugar. Às vezes nós queremos estar à frente de Jesus. Às vezes nós queremos caminhar do lado de Jesus achando que temos as mesmas condições de igualdade. Não. É Ele na frente, nosso papel é atrás. Somos discípulos. Não dá para bater com Jesus. Não dá. Com o padre você pode muitas vezes rebater ou discutir certas. Com Jesus não dá. Ele é Deus. Para trás. É o nosso lugar na igreja. Primeiro aqui é Jesus. Não é o padre, não é os coordenadores, não é nenhum de nós aqui. Nosso papel é atrás. Primeiro é Jesus. Ele é o centro, ele é a cabeça. Somos servos. Primeiro é ele. Na nossa vida, na nossa família, no pensamento de cada um. Pedro não era mau. Mesmo ele tendo dito isso, mesmo ele tendo negado, traído Jesus, negado, não conhecia, Jesus o perdoou e o fez o primeiro chefe da igreja. Caminhemos com Jesus. Saibamos do nosso lugar dentro da igreja. Saibamos da nossa intimidade com Ele, da nossa experiência. Caminhar com Ele não é fácil, Ele sabe disso. Por isso Ele dá a cada um de nós as condições e aquilo que podemos fazer. Ele diz claramente, se você quer me seguir, pegue a tua cruz. Celebramos ontem a cruz. E a cruz de Cristo, quando você olha, só sabe entender quem ama, quem sofre. Se você quer ser um bom católico, aprenda a sofrer pela igreja. A igreja não é lugar de santo. Nenhum de nós somos santos. E mesmo os santos que foram canonizados, sofreram na carne, sofreram na pele, as dores da igreja. É dessas pessoas que Jesus gosta. De pessoas que reconhecem a grandeza em Deus, que reconhecem as suas fragilidades, temos muito, mas pessoas, queridos irmãos, que perseveram, tomem as suas cruzes.
Se você quer ganhar sua vida, saia da igreja. Se você vem na igreja para ganhar elogio, vá embora. Não fique na igreja. Se você vem na igreja para glorificar a si mesmo, suma daqui. Vai para a festa, vai para a balada, vai para onde você quiser. Mas se você vem na igreja para aprender a sofrer com a igreja, para lutar pela igreja, para buscar a sua salvação, para buscar a Deus, a igreja está aberta para você. Mas se vem para buscar aplausos, suma, vai embora. Nunca venha na igreja. A igreja não é lugar de aplausos. Em nenhum momento, nem na liturgia. Pode ver os padres que buscam famas na mídia. Cada um está voando. Porque a igreja não é lugar disso. Padres não é para buscar elogio, para ter fama. Padre é para aprender a amar a Jesus. Quem tem que aparecer é Ele. Não somos nós. Aquilo que São João Batista disse, quando os discípulos foram dizer a ele: João, as pessoas não falam mais de você, só falam de Jesus. E a resposta de João foi: por isso que eu vim, para que eu me abaixe e Jesus cresça. Se na comunidade, quem está aparecendo é o padre, é a equipe, é vocês, eu vou embora. Quem tem que aparecer é Ele. Façamos então o nosso creio, fiquemos em pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.